Reunidas as condições para iniciarmos mais uma emissão de história. E antes de cumprimentar quem quer que seja e de dizer o que quer que seja, passo já aqui ao genérico, atalhamos já essa parte e se eu encontrar aqui. Admira Livre Podcast. Temos aqui condições de iniciar a emissão. Bem-vindos a mais um Admira Livre Podcast, emissão especial História. É especial porque isto são umas emissões que fazem parte do Admiro Livre Podcast, mas não seguem a sequência de convidados normal. Contamos com uma colaboração continuada, neste caso de António Quaresma. Boa noite. Boa noite. Porque tem que ser assim, porque eu não sou especialista de coisa nenhuma e por isso tenho que trazer cá os especialistas para eles falarem das coisas. Assim é que é correto. E hoje o nosso título é Cercal do Alentejo, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e não só. Desde já tenho que confessar que o título pode ser enganador, mas não deixem de nos acompanhar por causa disso, sejam habitantes de Mil Fontes ou do Cercal ou interessados em história em geral. Muito bem. António Quaresma, fazemos então a abertura do que é que vamos falar, porque é que Cercal, que é isto de Cercal, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes? Bem, começamos com o tema Cercal, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, porque quisemos incluir o Cercal nas últimas emissões de podcast que trataram da história de Vila Nova de Mil Fontes. Uhum. Também, na altura própria, verificámos que Cercal tinha sido uma freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, mas, ao mesmo tempo, suponho que chegámos a dizer que a freguesia do Cercal não era uma simples freguesia do concelho de Vila Nova de Mil Fontes. Para já, foi normalmente uma freguesia muito mais importante do que a sede do concelho. Uhum. E a certa altura... E hoje veremos isso novamente, Exatamente, com um pouco mais de profundidade, percebendo porque é que isso assim foi. Não é? Precisamente. Sim. Talvez te peça que coloques A primeira imagem para podermos ilustrar um bocadinho a nossa conversa. Se eu conseguir, no meio da minha competência técnica para gerir isto tudo, achar as imagens, ora bem, já chegámos ao painel e creio que é esta imagem que nós queremos ver. Bom, o que nós temos aqui é um mapa do concelho de Odmira, selecionado a cor amarela, sendo que a freguesia... Não é um mapa do concelho de Odmira, eu vou-te corrigir, é um mapa do concelho de Santiago. É um mapa do concelho de Santiago. Sim. Com a minha queda para o disparate. É o mapa do concelho de Santiago, efetivamente, e que tem na sua extremidade sul a freguesia do Cercal, que aqui está selecionada um amarelo um pouco mais marrom. Sim, um amarelo assim, mais escuro, mais um amarelo escuro. torrado. Sim. Mostra, portanto, que faz parte, este mapa revela que o Cercal faz parte de um grande concelho, em termos de extensão, de área, que é o concelho de Santiago de Cacém. Verificaremos ainda que o regresso do Cercal ao concelho de Santiago de Cacém é uma espécie de regresso à casa-mãe, muitos séculos passados depois dela ter saído. Muito bem. Passamos então aqui esta imagem, é uma imagem panorâmica do Cercal do Alentejo. Temos aqui, de facto, uma imagem panorâmica. Esta fotografia, salvo erro, é da autoria de Sérgio Santiago. Sérgio Santiago, que é o atual presidente da Junta do Cercal do Alentejo. Que, de facto,
é um presidente, é também ele um presidente especial, porque tem uma apetência também particular para as questões da cultura. Um parente pobre da política. Pois, de facto, não é muito comum encontrarmos... A cultura, não o Sérgio. Claro. Não é muito comum encontrarmos na presidência de juntas pessoas que tenham especial apetência para as questões da cultura. Isso exige normalmente uma sofisticação que não é muito comum encontrar. Mas então ele facilitou esta fotografia? Facilitou. Esta fotografia foi tirada numa altura em que a Junta do Sescal decidiu fazer a edição de uma monografia, de um trabalho histórico sobre a freguesia, e o próprio Sérgio pediu-me que levasse a cabo esse trabalho. Ele foi efetivamente publicado em 2013, se a memória não me falha, e portanto essa fotografia é desta altura. Nela nós vemos uma povoação que está, enfim, rodeada de uma área verdejante, com alguma floresta, com vales, e portanto é uma terra que de alguma forma apresentava um contraste muito grande em relação àquela que foi a sua anterior sede de concelho, que era Vila Nova de Mil Fontes. É uma terra servida como é uma freguesia, servida de bons solos agrícolas, não todos, claro, mas alguns bons solos agrícolas, abundância de água, com hortas, as famosas cercas, que alguns, palavra em que alguns quiseram ver a origem do nome de Cercal. E tu queres nos contar um pouco da origem do nome Cercal? Bem, de cerca não é com certeza. De facto, existem várias cercas. Aliás, hoje em dia já não têm grande papel, né, na vida económica da população, mas em tempos tiveram. Eram pequenos pedaços de terreno cultivados de forma intensiva pela existência de água, devido à existência de água, e que produziam hortícolas, frutícolas, era portanto toda uma produção que se destinava, boa parte dela, à própria população, mas que também podia servir para comércio. Mas tu no achas século XIX, que o nome então cercas não está relacionado com o Cercal? Porque cercas, estes pequenos estratos de terra cultivados que envolviam ou que estavam junto das povoações, era uma realidade muito frequente. Em Mil Fontes também havia cercas, em São Luís havia cercas, e chamavam-se também cercas. Havia sítios onde havia esses pequenos estratos de terra que não se chamavam cercas, podiam-se chamar hortas, podiam-se chamar ferrachiais, mas de facto cercas havia por toda a parte. Não eram exclusivos da zona do Cercal. Também se considerou que podia vir de querqualis, da palavra quercus, que significa carvalho, ou todas as árvores dessa família. Os carvalhos, os sobreiros, as assineiras, tudo são quercus. Enfim, é possível, mas eu pessoalmente tenho algumas dúvidas. Há uma série de outras explicações, algumas delas eu contemplei-as no pequeno livro sobre o Cercal que publiquei em 2013, mas de facto, quando se trata de toponímia, já aqui falámos nisso, é sempre muito complicado decidirmos por uma explicação. Frequentemente os nomes entroncam em antigos substratos linguísticos de línguas que já desapareceram, não é? Muitas vezes anteriores ao próprio latim dos romanos. E, portanto, é sempre muito difícil. Eu não me vou alongar mais nesse ponto. Em todo o caso, eu estava há pouco a dizer que estas terras eram terras profundas, inclusive no século XIX havia um soto de castanheiros. A própria povoação do Cercal, quando começou a crescer, instalou-se exatamente sobre um soto de castanheiros, que não é uma árvore muito corrente aqui assim na região, mas que se pode dar em áreas em que haja estes solos profundos, em que haja também alguma água. E no século XIX houve um comércio de alguma envergadura de castanhas que os mercadores, os almocreves
de Sines vinham buscar ao Cercal e que distribuíam para as povoações da região. Portanto, isso dava origem a um comércio com alguma relevância. Portanto, isto tudo para dizer que o Cercal, de facto, tinha umas características que lhe permitiam uma vida económica baseada naturalmente na terra, com algum relevo. O que não acontecia com Vila Nova de Mil Fontes, a não ser depois de que a população de Vila Nova de Mil Fontes, depois de muito trabalhar a terra que havia em volta da povoação, também ela criou nestas cercas, junto a Vila Nova de Mil Fontes, criou algumas terras razoáveis de cultura, onde tinham a sua horta, o seu pomar, enfim. Mas, portanto, o Cercal era, de facto, uma terra com alguma capacidade agrícola e isso vai ser o seu futuro. Mas voltemos atrás. Muito atrás. Muito atrás. Portanto, temos aqui os limites do Cacém, ou Santiago de Cacém, no século XIII. 1274. E porquê é que está ali essa data de 1274? Exatamente porque há um documento que se refere a Cacém em 1274. Mas não se refere só a Cacém, isto é, a Santiago de Cacém. Refere-se também a dois lugares com alguma importância que existiam no seu termo, existiam na sua área, no seu concelho, que eram Sines, já nessa altura, e era Cercal. Portanto, duas terras com alguma importância. Reparem que Sines, enfim, que se tornou um porto importante, e Cercal, que era uma terra um pouco mais para o interior. E depois temos ali Tracejado, destacado com os tracinhos, o Concelho de Sines de 1362 a 1486, foi um mapa que já mostramos aqui, salvo erro, na emissão em que abordámos a fundação de Vila Nova de Mil Fontes. Precisamente. Porque 1486 é a data da fundação da Vila de Mil Fontes. Precisamente. Portanto, em 1362 foi criado por Dom Pedro o Concelho de Sines, e nesse concílio, no seu termo, no seu espaço, na sua área, vinha incluída esta povoação do Cercal. Ora bem, vinha incluída. Que também já nos é familiar. É isso mesmo. Este símbolo, esta cruz de Santiago, ou da Ordem de Santiago, é uma cruz que existe na frontaria da Igreja do Cercal, é uma fotografia tirada exatamente desse local, e que mostra esse passado de Cercal do Alentejo. Antigamente dizia-se apenas Cercal, só se começou a dizer Cercal do Alentejo a partir do século XIX. Aliás, como todas as terras que têm do Alentejo, antes não tinham do Alentejo. Passaram a ter essa designação já só depois do século XIX, para não se confundirem com outras do mesmo nome. Com outras terras que tinham um nome tinha o mesmo nome. Portanto, o Cercal, já no século XIV, era uma terra com um determinado estatuto. E uma determinada delimitação. O Cercal fazia parte das comendas da Ordem de Santiago. E o que são as comendas? As comendas da Ordem de Santiago eram territórios devidamente delimitados. As comendas eram exclusivas da Ordem de Santiago? Não eram exclusivas da Ordem de Santiago. Neste caso, eram da Ordem de Santiago. Porque era a Ordem de Santiago que tinha o poder senhorial aqui nesta região. Interessa aqui explicar o que é que significa o termo comenda. Exatamente. Era, portanto, um território devidamente demarcado, no fundo, para demarcar a superfície de onde se tiravam rendas, principalmente de caráter fiscal, que faziam parte do rendimento de uma comenda. Portanto, o comendador, um determinado comendador, que era, no caso da Ordem de Santiago, um dignitário da Ordem de Santiago, recebia, no caso do Cercal, recebia a comenda do Cercal e sabia que tinha um determinado rendimento que essa comenda lhe dava. Esse rendimento normalmente era constituído por terras, pela renda de algumas terras afuradas e principalmente por rendimentos fiscais.
em particular o dízimo, que era a cobrança de um décimo sobre todas as produções. Portanto, era através da cobrança fiscal que vinha a maior parte da renda da comenda. Portanto, a renda da comenda tinha que estar delimitada para quê? Para saber exatamente onde é que era feita a coleta desse dízimo que integrava, como disse, a renda do comendador. Eu posso dizer-vos que cerca de 1480 era comendador do Sescal Estevão da Gama, que era alcaide-mor do Castelo de Sines e que era pai de Vasco da Gama, que toda a gente conhece. Portanto, o Vasco da Gama, aliás, teve também alguns interesses nas rendas do Conselho, depois do futuro Conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, em 1480 era comendador do Sescal Estevão da Gama, alcaide-mor de Sines e pai de Vasco da Gama, o futuro descobridor da rota marítima para a Índia. Portanto, isto para dizer que antes da constituição do Conselho de Vila Nova de Mil Fontes já havia uma unidade territorial com uma determinada categoria, que era a categoria de comenda, que era no Sescal. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que o Dom João II vai fazer? Vai pegar na comenda do Sescal e praticamente atribui-lhe uma nova categoria, a categoria conselhia. Mas em vez de colocar a sede de conselho no Sescal, o que seria natural, não. Coloca a sede do conselho em Vila Nova de Mil Fontes, ou melhor, em Mil Fontes, que era um sítio praticamente deserto. E isto porque se pretendia, na altura, litoralizar o povoamento e, portanto, criar condições na foz do Rio Mira para que o comércio marítimo pudesse realizar-se. No fundo era atribuir uma importância aqui ao litoral por decreto. Exatamente. E não decorrente de condições naturais, digamos assim. Mas já vamos ver isso, já vamos aprofundar um pouco mais isso. Não sei se posso passar. Podes. Portanto, nós temos aqui este mapa, já mostramos no outro dia. Sim. No fundo, este mapa que foi o Conselho de Mil Fontes era o mapa da anterior comenda do Sescal. Podemos dizer até que o Conselho de Vila Nova de Mil Fontes teve um primitivo nome que foi Sescal. Mas isto, enfim, é talvez criar um bocadinho de confusão. Mas efetivamente o que acontece é que a comenda do Sescal deu depois origem ao Conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Sendo que o Sescal foi preterido relativamente a Mil Fontes, porque por motivos, digamos, de ordem estratégica. A estratégia que isto já explicámos aqui, quis-se atribuir uma importância mais forte aqui ao litoral, como porto de serventia para o porto principal, que era Odmira. Era, precisamente. Mas como também descrevemos, quem não viu pode sempre ver a primeira emissão sobre a fundação de Mil Fontes, as condições de habitabilidade aqui não eram as melhores. Isto atravessou diversos episódios de grande adversidade. Desde logo as primeiras pessoas que para aqui vieram morar, a origem delas e, portanto, essas questões que já falámos nessa emissão. Aqui estamos a ver um cume. É a chamada Serra da Gurita. Enfim, a serra aqui significa cerro, ou outeiro, ou colina, ou aquilo que se quiser chamar. Mas não é uma serra. Serra é um conjunto de montanhas, de cerros, não é? Mas as pessoas chamam-lhe Serra da Gurita. Ao fim e ao cabo é o cerro onde está a Gurita. E isto serve aqui para digamos, ilustrar a existência de uma serra, que é a chamada Serra do Sescal, entre a freguesia do Sescal e a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, que esta serra que dividia dois territórios com grandes diferenças de vários pontos de vista, do ponto de vista da orografia, do ponto de vista da qualidade dos solos, do ponto de vista até climático. Portanto, havia uma série de diferenças que esta serra impunha. De facto, esta fotografia mostra, portanto, o sol está a bater de um dos lados, sombreando o outro, e consegue delinear bem aquilo que é a fronteira entre as duas. Isto é uma fotografia de um fotógrafo que havia no Sescal, Policarpo Godinho, e é uma fotografia dos finais dos anos 50. Aproveito para dizer que nós vamos ver aqui algumas fotografias
e antes que me esqueça de citar os autores das fotografias, vou fazê-lo à partida. Temos aqui fotografias, de facto, do Policarpo Godinho, que foi um fotógrafo que existiu ali, que viveu no Sescal. Temos fotografias de José Francisco Nunes, que foi uma pessoa que nos cedeu uma série de fotografias, da Dona Maria Alice, da Dona Noémia Frazão, que nos cedeu uma série de fotografias que foram fotos da autoria de Mário Teixeira, é tudo gente do Sescal. E também temos uma fotografia da Liga dos Amigos do Sescal do Alentejo. A LACA. LACA, exatamente. Bem. Esta é uma fotografia aérea que mostra Sescal atualmente, foi tirada há alguns anos. É uma fotografia que eu gostaria, que em vez dela eu gostaria de ter aqui um mapa interativo para poder explicar uma situação um pouco complexa. Mas tentarei explicar rapidamente. Nós temos ali marcada a igreja, com uma seta, temos ali, marcado o Largo dos Caeiros, mas atenção, o Largo dos Caeiros é em termos urbanísticos, muito recente no urbanismo local. Porque durante muito tempo o Largo dos Caeiros era um recio, era um espaço entre a parte mais urbana e a parte rural. E depois temos num círculo, numa oval, temos uma parte que que se chegou a chamar a Aldeia Velha. Na realidade, o que é que se passou? Quando a igreja do Sescal foi construída, ou melhor, reconstruída, esperava-se que à volta da igreja pudesse surgir o povoamento, a povoação do Sescal. A verdade é que isso não foi logo possível. No século XV, XVI e XVII, parte dos proprietários de terra, sobretudo da herdade da Castanheira, apropriaram-se do terreno até à igreja e, portanto, a igreja não pôde dar terras, foros para as pessoas construírem as suas casas. Resultado, as pessoas acabaram por construir as suas casas um bocado longe da igreja, o que não era normal. E construíram naquele círculo que ali está, naquela linha oval. Mais tarde, a Ordem de Santiago decidiu pôr os pontos nos is e obrigou o proprietário da herdade da Castanheira a recuar os seus marcos. O proprietário da herdade da Castanheira fê-lo contrafeito, mas fê-lo, e então a povoação passou de novo a desenvolver-se à volta da igreja. Mas grande parte da povoação do Sescal tem um desenvolvimento já no século XX, um desenvolvimento muito rápido que tem a ver com o aumento da população. Bom, mas deixemos isso para depois. Já lá. Podes passar, se fazes favor. Aqui vemos o altar da igreja do Sescal, e que vou-te pedir que expliques, mas desde já adiante que pelo aspecto que temos deste altar, embora não tenha sido sempre este aspecto, isto já é do século XVIII. Este é do século XVIII. Por este aspecto se pode ver a importância, no fundo, pela grandiosidade ou o aspecto grandioso que têm as igrejas, o aspecto mais rico que tenha uma igreja, maior terá sido a importância da sua povoação. Precisamente. O Sescal continuou a crescer ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, enquanto Vila Nova de Mil Fontes andava, enfim, com todos aqueles problemas que tinham a ver com o corso, com um desenvolvimento agrícola também sempre difícil, muito trabalhoso, a criação das cercas aqui eram muito trabalhosas. Tudo isso fez com que a população crescesse muito devagar. O Sescal não. O Sescal continuou a crescer. E como já era o principal lugar, e essa situação, essa condição de principal lugar acentuou-se. A freguesia do Sescal manteve esse crescimento e manteve-se até a distanciar-se, manteve esse distanciamento cada vez maior da freguesia sede. Da freguesia sede, que era Vila Nova de Mil Fontes. Eu aproveito para cumprimentar a Mária Cabecinha, a Lénia Vaz e a Rosa Loução, que já se pronunciaram no chat. E eu só sei quem está a ver quem se pronunciar no chat. Boa noite a todos.
Mas estavas a dizer que da importância do Cercal, que apesar de se ter tornado, a dada altura, freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, nunca deixou de manter a sua importância. Não, sempre foi mais importante do que a sede de conselho. Porque a sede de conselho era sede de conselho por razões... por decreto. Por decreto. E, portanto, nós temos aqui, de facto, a igreja tem um retábulo, um bom retábulo do século XVIII, provavelmente construído por uma família cujo apelido era Correia Vestoria. Eu suponho que este apelido ainda existe no Cercal. Era uma família que veio do Minho, e uma família de entalhadores, portanto era uma especialização, eram artistas muito conceituados, e eu suponho que um deles era Francisco Correia Vestoria, ou Vestoria, e ele fez aqui uma série de trabalhos aqui na região. E este belo retábulo, que não está assim muito próximo para se verem os pormenores, mas é um belo retábulo, deve ter sido da autoria de um dos membros dessa família, provavelmente Francisco Correia Vestoria ou Vestoria. Portanto, isto mostra a importância da freguesia e, concretamente, da própria aldeia, inicialmente ainda aldeia. Ora bem, o que nós vemos, já chamámos a atenção para o facto do Cercal manter-se sempre na dianteira em termos económicos e em termos populacionais. E uma coisa estaria associada à outra. Quando chegamos ao princípio do século XIX, assumem-se em Portugal uma série de transformações que vão ser muito importantes para a vida do país. Uma delas foi, em 1820, a Revolução Liberal. Em 1820, portanto, existe uma revolução que pretende que Portugal passe a ter não um rei. Ele não punha em causa a monarquia. Punha em causa era a monarquia absoluta. Portanto, os liberais achavam que devia haver uma monarquia constitucional, isto é, uma monarquia limitada por uma Constituição e por uma Assembleia de pessoas eleitas, de deputados eleitos, digamos assim. Portanto, o rei continuava a ser portanto, o senhor supremo. Portanto, era uma forma, eu vou atrever-me a dizer, uma forma mais sofisticada de monarquia. Sim, claro, e mais moderna na altura. Sim, mais moderna. As monarquias de tipo teocrático estavam a ficar em desuso. Desde logo, por exemplo, da Inglaterra, onde eles já tinham uma monarquia mais avançada, com um parlamento, etc. E aqui também decorreu, foi consequência da Guerra Civil. Isso aconteceu antes da Guerra Civil, essa Revolução Liberal. Só que o Estado Liberal não se impôs rapidamente. Impôs só depois de uma guerra civil. Na altura, a partir de 1828, com o representante da facção absolutista do poder régio, que era Dom Miguel, tomou o poder e a partir daí tentou reverter a situação. Portanto, tentou que a Revolução Liberal, digamos, falhasse. A certa altura ocorre mesmo uma guerra civil. Essa guerra civil vai até 1834, depois a seguir ainda há mais uns anos de guerrilha miguelista, mas a Guerra Civil foi ganha por os liberais. Mas então o que é que vemos neste mapa? Porque, entretanto, temos ali mais uma... Mas o que vemos neste mapa é o que vai suceder a isto que eu estou a contar. Eu vou acabar de contar enfim, em poucas palavras, alguns episódios da Guerra Civil, para mostrar que o Cercal, nessa guerra, teve um papel importante. E porquê? Porque, embora os miguelistas, isto é, os adeptos do Dom Miguel, que eram adeptos da monarquia absolutista, os miguelistas tivessem muita influência nos campos, entre os camponeses, e tivessem muita influência em muitos dos concelhos do sul do país, a verdade é que no Cercal havia um conjunto de liberais, de constitucionais, que eram muito forte. E eles constituíram ali uma milícia liberal, uma milícia da Guarda Nacional, era assim que se chamava essa milícia liberal,
enfim, chamava-se Guarda Nacional, não só no Sescal, mas noutros sítios. Portanto, chamava-se Guarda Nacional à milícia liberal. E constituiu-se aqui uma milícia liberal, de facto, muito aguerrida, e que tomou o partido dos liberais e da Dona Maria, da Rainha Dona Maria, que foi a rainha que de facto representava Dona Maria II, que representava essa facção, e bateu-se com as armas na mão, de forma denudada, contra os miguelistas. Posso dizer que, por exemplo, em 1833, se a memória não me falha, houve um bando dos miguelistas comandado por um chefe que tinha o nome de Rachado, enfim, Rachado era o nome como ele era conhecido, que o bando do Rachado atacou Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes não resistiu, não tinha massa crítica para isso, e enfim, roubaram aquilo que quiseram, e foram perseguidos exatamente pela Guarda Nacional do Sescal, pelos membros dessa Guarda Nacional, e que conseguiram até causar algumas baixas ao bando do Rachado. Eu imagino que, dado a capacidade económica do Sescal relativa aqui às outras regiões que podemos ver, que estaria naturalmente em melhores condições de organizar uma força armada com a que se pudesse, de certa forma, impor. E a própria economia provavelmente tinha a ver com essa opção ideológica, porque os miguelistas eram poderosos principalmente nos campos, entre o povo com pouca instrução, com pouco poder económico. Enfim, também tinham naturalmente algumas pessoas entre as elites, entre a nobreza, que eram miguelistas. Mas no caso destas povoações, quanto mais gente com estatuto burguês, digamos, portanto estatuto ou de comerciante ou de proprietário de grande produtor agrícola, quanto mais houvesse gente deste género, mais havia a possibilidade de se encontrar, serem liberais. E provavelmente foi o que aconteceu. Houve até uma altura em que os miguelistas decidiram acabar com o assunto de uma vez por todas e decidiram atacar o Sescal. Atacaram o Sescal, mas a verdade é que os sercalenses entrincheiraram-se e resistiram, e embora tivessem sofrido 5 mortes nesse ataque, repeliram os miguelistas. Havia vários apelidos, eu recordo-me o apelido de Vilhena, portanto, apelidos de gente do Sescal que ofereceu resistência e que manteve o Sescal como uma espécie de símbolo quase, a nível regional, de símbolo da resistência constitucional. A mesma sorte não teve Mil Fontes, não é? A mesma sorte não teve Mil Fontes? Não, em Mil Fontes não havia uma sociedade que permitisse digamos, essa resistência e a existência de uma ideologia. E onde é que entra aqui a freguesia de São Luís? Bem, o que acontece é o seguinte: terminada a guerra, o Estado Liberal, em 1836, a guerra não acabou completamente, porque entretanto depois continuaram os ataques da guerrilha e tal, mas terminada a guerra, em 1836, há legislação que permite fazer uma reforma geral da administração territorial do reino. E então um dos critérios era acabar com todos os pequenos concelhos que consideravam os liberais que não tinham capacidade para se manterem enquanto concelhos. De facto, existia uma pulverização enorme de concelhos. De tal forma que em 1836 sai um decreto em que dos 800 e tal concelhos que havia, 500 e tal foram abolidos. Desde logo foi abolido um pequeno concelho de Coles, o pequeno concelho de Coles, mas não o concelho de Vila Nova de Mil Fontes. O que aconteceu foi o seguinte: outro dos critérios para que houvesse uma sede concelhia era a centralidade, estar central no território do concelho e ter maior importância demográfica e económica. Ora bem, no concelho antes de Vila Nova de Mil Fontes, verifica-se que essas condições recaíam sobre o Sescal. O Sescal
é que de facto tinha maior importância económica, maior importância demográfica, e então arrebatou para lá, para o Cercal, a sede concelhia. Mas importa também salientar aqui que quando o poder estava em Milfontes, os vereadores do Conselho de Milfontes eram do Cercal. Não é? Grande parte deles. É verdade que o Cercal, devido à sua importância económica, a pouco e pouco se tinha imposto, não é? Muitas vezes, mesmo com a Câmara a funcionar em Milfontes, grande parte dos vereadores eram do Cercal, porque lá é que existiam a maior parte dos grandes proprietários. Portanto, e podes repetir o ano em que foi então extinto o Conselho de Milfontes e passou a ser Conselho do Cercal? O Conselho de Milfontes, curiosamente, nunca chegou a ser oficialmente extinto. O que aconteceu foi o seguinte: a capital do Conselho passou para o Cercal. Isto foi depois de 1836. Mas não deixou de se chamar Conselho de Milfontes. Não, mas curiosamente não deixou de chamar-se Conselho de Milfontes, mas no Cercal, claro, começaram a chamar-lhe Conselho do Cercal e um pouco por todo o lado começaram a chamar também Conselho de Cercal. A verdade é que em 1855, como nós vamos ver, quando decidiram extinguir este Conselho, chamaram-lhe Conselho de Vila Nova de Milfontes. Bom, mas voltamos atrás. De facto, o Cercal... Chamaram-lhe Conselho de... Vila Nova de Milfontes. Quando decidiram extinguir este... Extinguir. Portanto, não lhe chamaram Conselho do Cercal. Mas vamos ver. O Conselho do Cercal, ou barra portanto, Vila... já estou a perceber. Agora estava aqui um bocado confuso. Portanto, na altura da sua extinção, disseram que estavam a extinguir o Conselho de Milfontes, embora a sede já fosse no Cercal. E muitas vezes no Cercal dissessem Conselho do Cercal. Aliás, na documentação do Conselho era Conselho do Cercal e não já Conselho de Vila Nova de Milfontes. Mas a verdade é que oficialmente não tinha sido alterado o nome e, portanto... Quando foi a altura de extinguir, ainda voltaram a falar... chamar-lhe Conselho de Milfontes. O que acontece aqui é que, portanto, o Conselho do Cercal, o Conselho do Cercal barra Milfontes passou a funcionar, a sede passou a funcionar no Cercal. No Cercal, eles começam, a população começa a fazer uma câmara, uma casa da Câmara, ou Passos do Conselho, num sítio que se chamava na altura Largo de São Pedro, depois devemos de ver isso melhor, e entretanto, naquela grande extinção de concelhos, de pequenos concelhos, o Concelho de Colos, como disse, já tinha sido extinto. E então foi agregado ao Cercal. O Cercal, não contente ainda, tentou digamos, retirar São Luís ao território de Odmira. Esta situação durou apenas alguns meses, mas durante alguns meses São Luís pertenceu ao Cercal. Durante alguns meses. Odmira reagiu. Odmira era um grande concelho, era um gigante na altura. Portanto, o Cercal não era um gigante, mas Odmira era. E então voltou a recuperou. Mas um gigante em que sentido? Mesmo gigante tinha maior territorial, maior importância económica, tinha uma elite com maior capacidade de influenciar os poderes em Lisboa, etc. Que isso também era importante, influenciar os poderes em Lisboa, porque estamos numa fase em que o território é disputado. As câmaras, de repente, passaram a ter muitas competências. E isso exigia um orçamento com muita receita. Uma das competências, por exemplo, era de tratar dos enjeitados, dos expostos. Já vamos ver quem são os enjeitados. Mas pronto, não passa ainda. Okay. Mas isto, portanto, mostra aqui que, de facto, as elites dos vários concelhos... iniciada a instabilidade da organização territorial, as elites vão continuar a bater-se, tentando anexar freguesias ricas à custa dos territórios de outros concelhos. Isso cria uma situação de profunda disputa entre os vários concelhos, não só no sul do país, mas aqui nesta região, por exemplo, e aqui a disputa foi sobretudo com Odmira, que também tinha uma disputa grande com Ourique, por causa, por exemplo, da freguesia de São Martinho, e portanto há toda uma disputa que dura toda a segunda metade do século XIX. Mas portanto este ainda foi o Conselho
de Sescal durante algum tempo. Era um concelho com alguma... São Luís está ali destacado porque está destacado porque foi durou apenas muito alguns pouco meses. tempo. Foi Exatamente. Em 1855, em resultado de toda esta guerrilha, toda esta disputa existente entre as elites dos vários concelhos, finalmente Odmira lança, digamos, o Sescal ao tapete. E em 1855, o concelho do Sescal, que então é chamado outra vez de Vila Nova de Mil Fontes, é extinto e as suas freguesias são anexadas ao concelho de Ourique. Cercal, Mil Fontes, Colos e naturalmente de São Luís foram anexados ao concelho de Odmira. Cercal, curiosamente, nunca... Falaste em Ourique, foi por engano. Foi engano. O concelho de Odmira. Curiosamente, o Cercal nunca suportou estar no concelho de Odmira e nos anos... O Cercal depois, isto de facto é uma disputa territorial renhida, porque entretanto o Cercal acabou por fazer parte também do concelho de Odmira. Sim, porque quando foi lançado ao tapete, quando viu o seu próprio concelho extinto, em 1855. Portanto, sai um novo decreto em 1855, extinguem-se novos concelhos e um dos concelhos extintos foi exatamente o Cercal. E as suas freguesias foram anexadas ao Odmira. O Cercal é que nunca levou a bem pertencer ao Odmira. Depois de toda aquela guerra, e então, nos anos 70, houve um abaixo-assinado, nessa altura, segundo um decreto saído nos anos 70, do século XIX, desde que houvesse uma maioria significativa, poderiam fazer um abaixo-assinado para mudar de concelho. E foi o que o Cercal fez. Fez um abaixo-assinado, as principais famílias, naturalmente, como era nessa altura, não era a população toda, eram as principais famílias, ou pelo menos os chefes de família, os chamados chefes de família, e Cercal voltou para Santiago, de onde tinha saído em 1362. Portanto envolvidos 500 anos. Muito tempo depois, precisamente. Essa não deixa de ser interessante. Não queremos de todo reavivar aqui nenhum orgulho regionalista de Odmira, não é? Claro, os tempos passaram, as coisas agora são diferentes. Mas de facto Odmira aqui era um gigante muito mais poderoso e derrotou o Cercal nesta disputa. Cercal que também tinha a sua importância e portanto também depois conseguiu... Mas não se podia comparar com Odmira nessa altura. Posso então... Sim. Bom, e tu falavas dos enjeitados. E o que podemos ver aqui nesta fotografia é precisamente um local, a Roda dos Enjeitados, um sítio e um objeto, que era a Roda dos Enjeitados, onde se vê uma senhora a colocar um bebé. Depois à direita está uma fotografia do sítio onde ela estaria a colocar o bebé. Era uma roda que tinha uma abertura que naquele caso estava para a rua, onde se colocava o bebé, depois se rodava e o bebé ficava dentro de um edifício. Afinal, do que é que se trata isto? A questão dos expostos, ou dos enjeitados, como era a linguagem corrente, é uma questão antiga. Sempre houve na história, enfim, na história da Europa e de Portugal em particular, esta figura do enjeitado, que era uma criança que era abandonada por vários motivos, desde pobreza extrema até situações de situações de nascimentos fora do casamento, coisas desse género. E essas crianças eram frequentemente enjeitadas, como se dizia, ou expostas. Quem tinha essa função de receber essas crianças eram geralmente os mosteiros, os conventos, mas no século XIX essa função foi entregue às câmaras municipais. Isso produzia uma grande pressão sobre as finanças municipais, porque as câmaras tinham que pagar às amas, tinham que pagar... Portanto, havia uma despesa... Tinham que criar uma estrutura para cuidar das crianças. E esse facto das câmaras, nessa altura, necessitarem de receitas bastante significativas, fazia também com que os concelhos, as câmaras dos concelhos,
quisessem anexar, quando não tinham, freguesias ricas. Isto porque, quando era necessário haver despesas, até muitas vezes despesas extraordinárias, eram efetuadas derramas, e essas derramas recaíam sempre sobre quem tinha poder para as pagar. Aproveito para dizer que ainda hoje existe um imposto municipal que se chama derrama. A derrama. Se houvesse muita gente, enfim, e isso era possível através de freguesias ricas, muita gente por quem distribuir a derrama, naturalmente cabia menos a cada um. Agora, se não houvesse muitas freguesias, se não houvesse muitas freguesias ricas, a derrama naturalmente recaía sobre poucos, e esses poucos tentavam, representados na Câmara, tentavam expandir o seu concelho, sobretudo através da obtenção de novas freguesias. Ricas, claro. Ora bem, Agora voltamos ao Cercal. Sim. Nós voltamos ao Cercal e voltamos a partir do século XIX. Perdão, a partir de finais do século XIX, isto é, da passagem do século XIX para o XX e século XX. Aqui temos uma exibição daquilo que era a potência agrícola do Cercal e a sua maquinaria. Não é? O que é que estamos a ver aqui? Bem, o Cercal era, em termos regionais, uma potência agrícola, efetivamente. Mas o Cercal, como todo o país e como todo o Sul, entrou tarde na agricultura moderna. Portanto, era uma agricultura pouco mecanizada, portanto havia poucas máquinas, não havia tratores, não havia... Enfim, daí eu ter dito que aqui podemos ver os melhores exemplares de máquinas agrícolas. Portanto, nós temos aqui um grupo que vai naturalmente lavrar uma terra através de charruas ou arados mais antigos ainda, que não se conseguem distinguir bem, e com animais a puxar. Temos depois ali uma pessoa a cavalo, que mostra naturalmente o proprietário da herdade. Portanto, é de facto uma agricultura... É uma agricultura que é a principal riqueza de uma terra, mas é uma agricultura que pode dizer-se pouco avançada. Nós temos aqui um exemplo dessa mesma situação. Vemos aqui um grupo de ceifeiros e ceifeiras. Portanto, não há aqui maquinaria. Isto é uma boa representação daquilo que era o grosso da sociedade, neste caso do Cercal. Exatamente, e era o grosso da sociedade do Cercal e não só. Nós vemos inclusive aqui uma cenografia que é muito legível. Nós vemos as pessoas aqui em estratos. Em primeiro plano temos um cão. Precisamente, em primeiro plano temos um cão a olhar para a objetiva e, portanto, muito convencido do seu papel. Mas depois temos as mulheres. A seguir temos os homens, portanto, todos eles trabalhadores. E por fim nós temos o lavrador, isto é, o proprietário da herdade. Vamos lá entender. As pessoas que estão à frente são aquelas que terão menos importância social. É precisamente isso. As mulheres, naturalmente, em termos de trabalho, sempre foram consideradas inferiores, de tal modo que o trabalho do homem e da mulher eram diferentes. As mulheres ganhavam sempre menos. E ainda hoje, às vezes, há um pouco essa tendência. E, portanto, a seguir vêm os homens e, como disse, a seguir, portanto, lá atrás está o lavrador. Há ainda outra pessoa a cavalo, não sei se será o manageiro. Mas, portanto, temos aqui uma cenografia que representava um pouco... Mas é de realçar, de qualquer das formas, o papel em peso da mulher nesta força de trabalho. Sim, mas também há no caso das ceifas e das mondas aparecem muitas mulheres, mas no caso, por exemplo, do amanho da terra, do lavrar, etc., isso é sobretudo homens, porque considerava-se que era preciso uma maior força física. Mas também há aqui muitos ceifeiros, como se vê lá atrás. Portanto, provavelmente até em maior número. E depois, lá ao fundo, como tu disseste, estará o proprietário ou os proprietários. Pois, a cavalo... Distinguem-se duas pessoas a cavalo. Sim. Pois, um deles poderá eventualmente ser o manageiro, portanto, digamos, o homem que mandava este rancho de trabalho. O gerente. O gerente. E temos o estar a cavalo a posar para a fotografia era também
uma atitude de certo modo, de exibição da sua riqueza e do seu poder. Andar a cavalo, o cavalo na altura, na falta de carros, era também um símbolo de prestígio, além, evidentemente, de um meio de transporte. Mais uma vez, nós estamos neste mundo rural, também no Cercal, portanto, isto são tudo propriedades do Cercal, froias, abertas, portanto, tudo propriedades ali. Mas apesar de vermos, isto é uma fotografia de que década? Esta fotografia, provavelmente, isto já é anos 50. Portanto, anos 50 do século XX, e apesar de ser uma agricultura que eu diria bastante atrasada relativamente àquilo que já se praticava noutros países, na Europa, porque era uma agricultura onde não se vê nenhuma máquina, como já referimos, mas aqui em contextos regionais era uma agricultura com meios. Sim, sim, sim. Portanto, as carroças e claro. e os animais que se vêem ali, portanto, isto indica que há aqui uma estrutura organizada e com meios. Com meios, exatamente, porque só os proprietários é que tinham estes meios, estas carroças, estes animais de tiro, estes animais que puxam os carros. Portanto, isto não era para qualquer um. Podes passar. Podemos mais uma vez ver o mesmo tipo de agricultura, aqui neste caso um carro que transporta molhos de cereais, naturalmente para as eiras, ou então, não tenho bem a certeza, ou então já transporta a palha das eiras. Mas em todo o caso há esse trabalho do transporte de cereais ou transporte da palha já Não era ainda decretada a capacidade máxima de carga. Não era, porque isto era uma carga leve e, portanto, podia ser acumulada até onde pudesse ser. Até onde o animal aguentasse. E aqui temos uma meda, exatamente o resultado desse trabalho, depois de ser debulhado o cereal, depois a palha era amontoada. Mas é amontoada de uma forma específica. De uma forma especial, claro. Nesta forma assim, estreitando para cima, porque isto também tinha a ver com a própria conservação. E, portanto, assim originava que a umidade, a água, uma escorrência, se chovesse, não interessava. Precisamente. Não interessava que se molhassem estes montes. Portanto, isto são técnicas de silagem. São. Nós aqui à frente, repara que há ali alguém que está a posar para a fotografia, portanto era também deste mundo rural, também considerava todas estas imagens significantes. Até se vê a sombra do fotógrafo. Vê-se a sombra do fotógrafo. Portanto, o sol está mesmo de frente. Isto imagino que exigisse saber fazer. Sim, claro. Para se fazer uma meda destas, como vemos aqui. As medas não eram só de palha, resultante dos cereais, muitas vezes eram de feno. Mas tudo isto servia para manter alimentos, conservar alimentos para os animais. Nós temos aqui, precisamente, o processo de construção dessas medas, com as pessoas a posar, com os trabalhadores a posar para a fotografia. Portanto, sempre muita mão de obra. Isto era uma economia baseada na força dos homens, na força muscular de homens e mulheres. E era uma economia em que as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco. Mais ainda, nos maus anos agrícolas, as pessoas, mesmo que quisessem trabalhar, não tinham. E, portanto, passavam fome. Portanto, eram tempos maus. Era, de facto, maus para a maior parte das pessoas, para os trabalhadores. Porque, embora houvesse uma produção significativa nesta altura de cereais, porque eu quero chamar também a atenção para o facto de, a partir de finais do século XIX, se ter apostado em Portugal na produção de cereais. Pensava-se que o país deveria ser autossuficiente em termos alimentares e, portanto, como o cereal, sobretudo o trigo, era muito a base da alimentação das pessoas, portanto, a produção de cereais, do trigo principalmente, era fundamental para essa autonomia alimentar.
E ao longo da primeira metade do século XX é o que nós vemos. O próprio Estado Novo também apostou na mesma... Com a história, a célebre história que toda a gente conhece, que é do o Alentejo, o Celeiro de Portugal. Celeiro de Portugal, precisamente. E, portanto, há aqui toda uma tentativa de tornar Portugal suficiente do ponto de vista alimentar. Nós temos aqui mais um grupo de trabalhadores em frente da MEDA, portanto, estão a posar para a fotografia. Sim. Também estão ali algumas crianças. E é de notar ali o homem que está à direita com o seu casaco, que está-lhe claramente curto, mas hoje em dia é moda. Hoje em dia é moda. Provavelmente é já um casaco que ele herdou do pai. Ali não seria aqui a não força seria das circunstâncias. Pois, do pai ou seria de alguém. Aquilo que forçava esta moda, entre aspas. Do pai ou de alguém de família. Em todo o caso, pelos vistos, nessa altura, os casacos compridos também não se usavam. Pelo menos entre as pessoas do campo. Uhum. Aqui temos outro aspecto da economia rural da época, a criação de animais. Temos o gado bovino à esquerda e o gado ovino à direita. Temos mais uma vez um homem a cavalo, portanto, estas fotografias eram feitas como memórias para serem mantidas. E, portanto, a existência, o aparecimento de um homem a cavalo, isto é, do proprietário, tem a ver com esse facto de quererem continuar para a posteridade essa imagem. Uhum. E agora temos aqui uma imagem recente daquilo que é a entrada de uma mina. E entramos noutra atividade económica. Outra atividade económica. As minas, isto é, a Serra do Sescal, e quando se diz Serra do Sescal é toda esta serrania que vai por São Luís ou Odmira, não é? Uhum. Mas geograficamente chama-se Serra do Sescal, mas não é só a Serra do Sescal. Parte da Serra do Sescal fica em Mil Fontes, e fica em São Luís, claro, e fica em Odmira. Mas, do ponto de vista dos geógrafos, ela chama-se Serra do Sescal. A Serra do Sescal encontra-se no bordo mais ocidental da faixa piritosa ibérica, isto é, numa faixa de minério, de pirites, que tem vários tipos de minerais. Um deles é o ferro, o outro o manganês. O manganês era um minério importante para a fabricação do aço. E então, desde a época romana que estas minas são exploradas. Não foram exploradas ininterruptamente, claro. Uhum. Foram exploradas na época romana, depois há um período em que elas deixam de ser exploradas, pelo menos de forma intensiva, e no século XIX, no quadro da Revolução Industrial, elas voltam a ser exploradas. São os empresários que aqui vêm a explorar o ferro e o manganês são geralmente estrangeiros, ingleses, nomeadamente, e mais tarde, já em pleno Estado Novo, nos anos 50, elas voltam de novo a ser exploradas, desta vez para sustentarem a Siderurgia Nacional, que é uma empresa que na altura é fundada, que foi entregue a António Champalimau, e que vai produzir o aço que Portugal precisava. Na altura estava-se numa fase em que as perspectivas industrialistas tinham importância em Portugal. Havia até um governante que dizia que um país sem siderurgia não é um país, é morta. Portanto, nós em Portugal passámos a ter uma siderurgia e até hoje em dia se diz que o Sescal tem relação a ver... Menosprezando um pouco aquilo que era o papel económico da agricultura. Da agricultura, mas isso era exatamente as várias fações que existiam em Portugal. As fações mais que tinham a ver mais com uma modernização industrial tendiam a menosprezar. É claro que existia também tentativas de modernizar a agricultura, como nós vimos relativamente aqui ao Concelho de Odmira com a construção da barragem de Santa Clara, não é? Mas isso, e portanto com o regadio, que se vinha a opor, de certo modo, à antiga agricultura de sequeiro, que era esta que se fazia aqui no Sescal, também, de cereais. Portanto, na altura, volta-se de novo, portanto, aqui... E que mina é que estamos a ver aqui? Não? Nós estamos aqui a ver a mina de Roçalgar, que foi uma mina que trabalhou até cerca de do ano 2000, e que foi depois abandonada. A Siderurgia Nacional deixou de ter a importância que tinha,
Portanto, esta mina foi abandonada, entretanto, até todas as instalações ali à volta foram vandalizadas, roubadas primeiro, vandalizadas, é uma pena, porque foi um património valioso que desapareceu. Esta é a do Salgar, que por acaso tem a boca da mina para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, fica na Serra mesma, mas é para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, fica aproximadamente na herdade da Cela do Meio, e próximo da Cela de Cima, aliás. E portanto, passa, se fazes favor, a fotografia. Uhum. Temos aqui mais uma, aqui neste caso é um pormenor, é uma galeria. Neste caso aqui já é da Serra já é de outra mina, é uma mina que já fica mesmo na freguesia do Sescal, que é a mina da Serra, a mina da Serra da Mina. E nós vemos ainda ali os vestígios dos carris por onde passava o vagão, a vagonete, com o minério. Enfim, portanto, tudo isto foi a última fase, tudo isto representa a última fase da exploração das minas da Serra do Sescal. Essa última fase terminou há relativamente poucos anos. Aqui também nesta mina, também todas as instalações foram roubadas e depois vandalizadas, também foi uma pena. E, portanto, neste momento já não se faz exploração de minério nestas minas, e as próprias instalações, como digo, foram vandalizadas, o que foi uma pena. Ora bem, voltando agora ao Sescal, à povoação do Sescal. Uhum. Desculpa, ias dizer... Não, eu ia dizer precisamente isso, a povoação do Sescal como ela é hoje. Precisamente, esta fotografia já tem alguns anos, claro, ainda é preto e branco, mostra o Sescal visto do lado norte, vê-se do lado direito a igreja, a torre da igreja, enfim, portanto o Sescal já com alguns edifícios imponentes, e portanto na altura já por meados do século XX, numa altura em que o Sescal era efetivamente uma freguesia com muita atividade, e em que o facto de toda a freguesia ser bastante produtiva em termos económicos, em termos agrícolas, fazia com que também a própria povoação do Sescal, a aldeia, depois vila, mas inicialmente ela foi vila logo no século XIX, depois isso foi esquecido e só de novo foi reclassificada em vila já no século XX. Uhum. Mas aqui nós temos uma vila que cresce também associada ao crescimento da sua economia agrícola, e é uma vila que se desenvolve, é uma vila que tem bandas de música, que tem cinema, que tem fotógrafo, portanto, que tem lojas. As próprias características destes edifícios que se salientam, não é? No fundo, logo a uma distância maior, também é indicador da importância precisamente. Da localidade. É nesta altura, na primeira metade dos anos do século XX, nós vemos que o Sescal é um lugar central aqui na região. Do Sescal dependia, do ponto de vista económico, dependia uma série de terras, do ponto de vista comercial, dependia uma série de terras aqui à volta. Recordo-me perfeitamente, quando era jovem, que quando era preciso comprar sapatos tinha que ir ao Sescal. Não era em Mil Fontes que havia. Em Relíquias a mesma coisa. Portanto, havia uma série de terras aqui à volta, em Colos mesmo, havia uma série de terras que dependiam comercialmente do Sescal. O Sescal era a sua área de influência. Precisamente, o Sescal deixou de ser concelho, mas curiosamente continuou a crescer economicamente e tornou-se uma vila com uma dimensão económica que ultrapassava a sua, digamos, modesta dimensão de freguesia. Portanto, nós temos aqui agora uma fotografia do Google Earth, portanto uma fotografia aérea, uma imagem aérea. Estão aqui marcados dois pontos. Um deles é apenas um ponto de referência, que é o número 1, que mostra a igreja, o sítio onde é a igreja. Portanto, quem conhece o Sescal sabe onde é a igreja, aqui é a igreja. O número 2 mostra outro sítio. Mostra um sítio que é, neste momento, o Largo Augusto Fucini. Quem foi o Augusto Fucini? Rapidamente, o Augusto Fucini era engenheiro de profissão, foi um político, foi um eleito já no tempo da monarquia constitucional, portanto já no finais do século XIX, foi eleito por Santiago Cacém às cortes, e era um homem que tinha alguma influência ali no Sescal, tinha conhecimentos no Sescal, deram o nome
deram o seu nome a este largo. Este largo tinha sido chamado antes Largo de São Pedro. E porquê Largo de São Pedro? Porque tinha existido ali uma ermida de São Pedro. E foi ali que se realizou a primeira feira de São Pedro. Não era no Largo dos Queijos. Este largo tem, portanto, digamos, uma importância grande. Foi neste mesmo largo que se começou a construir a Câmara na altura em que Cercal teve a Câmara. A Câmara do Cercal começou a ser construída e já estava em andamento, já estava o edifício. Provavelmente era aqui neste sítio, e claro que não era este edifício, não é? Era outro. E portanto, este rebordo com banquinhas, será o jardim? O jardim do Largo Augusto Fuchini. Este largo, portanto, desapareceu a ermida de São Pedro, o nome manteve-se, mas atenção, antes de Largo de São Pedro ainda teve um outro nome, que era Curral do Conselho. Porque os concelhos tinham um curral onde guardavam o gado que era objeto de coimas, isto é, quando havia multas, o gado era confiscado, quando andavam, por exemplo, alguém tinha metido irregularmente um gado, uns bois na seara alheia, naturalmente esse gado era confiscado e ia para o curral do concelho. E aqui era o curral do concelho. Portanto, este sítio chamou-se inicialmente Curral do Concelho, ou Cerro do Curral, e depois chamou-se Largo de São Pedro, depois foi Praça e finalmente foi Largo Augusto Fuchini. Portanto, teve vários nomes. Neste largo, é um largo com alguns edifícios importantes. Nós vemos aqui uma casa de alguém com poder económico. Claro. Verificamos que é uma casa com arquitetura, feita por quem tinha competências na área da arquitetura. Verificamos que se encontra aqui um revivalismo classicizante, com um frontão triangular, como se vê sobre a janela de sacada. Portanto, há alguma riqueza e conhecimento então, associado à arquitetura clássica. É o recuperar, exatamente, a arquitetura clássica, esse revivalismo, essa recuperação de uma arquitetura que já tinha passado o seu tempo, mas que aqui é recuperada. E isso acontece aqui em Portugal, na passagem do século XIX para o XX, e aqui temos um exemplar disso. E isto, claro, isto é uma casa mandada a fazer por alguém que tinha dinheiro. Esta casa fica nesse mesmo largo, hoje Augusto Fuchini. Nesse mesmo largo encontra-se aqui outra casa que é também uma casa importante, vê-se que é uma casa também da primeira metade do século XX, vê-se que tem, não se vê em pormenor, mas vê-se que tem na parte superior um friso azulejar Arte Nova, isto é, um friso de azulejos com motivos vegetalistas de um estilo arquitetónico designado por Arte Nova, ou Art Nouveau, como se dizia em francês. Portanto, o friso ali na parte superior do edifício. Precisamente, esta casa também fica no Largo Augusto Fuchini, portanto, antigo Largo de São Pedro. E aproveito para cumprimentar o Paulo Raposo, que também destaca aqui algumas das características das quais já falámos e ainda vamos falar, porque ainda não acabou. Diz boa noite, João e professor Quaresma. E diz assim, tinha 2 bancos, bombeiros, há várias décadas. Além da água porcoária, a moagem, a extração de cortiça, entre outras. Obrigada pela valente aula de História. Abraço. Obrigado nós por estares, Paulo, a assistir. E, por favor, continua. Se não tiveres a oportunidade de assistir tudo agora, isto ficará disponível. Aproveito para dizer que isto fica disponível assim que a emissão acabar, tanto no Facebook, na página do Admira Livre Podcast, como na página do Admira Livre Podcast no YouTube. E lá tem acesso a todas as emissões. Esta é aquela que faz parte das emissões de História. Precisamente, eu quero só fazer um comentário. A existência de moagens está também ligada com esse mundo rural. Havia os antigos moinhos de água primeiro, também houve moinhos de água, naquele barranco que vinha da Fonte Santa, e houve moinhos de vento, ainda lá ruínas de alguns, e houve também moagens mecânicas, por exemplo, na estrada que se inicia antes da atual escola C+S, ponho assim, que é assim que se chama. E existia ali num sítio que foi onde foi construído um grande edifício. Portanto, havia ali uma moagem e havia bancos, recordo-me bem da União de Bancos ali no Largo dos Caeiros. Portanto, tudo isso mostra uma terra
muito progressiva e são provas da importância económica que temos vindo a falar. Exatamente. Podes passar, por favor. Ora bem, voltando agora ainda, ou melhor, continuando nesse largo, Augusto Fuchini, uma fotografia mais antiga. E mostra aqui quando o mercado, aquele mercado diário do peixe e das hortaliças, se realizava nesse largo. Vemos aqui uma espécie de cobertura, um telheiro, sob o qual estavam as bancas, onde se expunham os produtos que eram adquiridos pela população. Vê-se também ali uma carrinha de caixa aberta para transporte já. Isto é uma fotografia de por volta de 1960, mais coisa, menos coisa. E, portanto, é uma imagem que já não existe. Neste momento está ali um pequeno jardim. Esta fotografia, infelizmente, não está. Infelizmente desfocada, mas mostra uma fonte, um chafariz. Mostra um chafariz que existiu nesse mesmo largo. Está desfocada. De facto, este chafariz trazia água, inicialmente, pelo menos, trazia água da Fonte Santa. Portanto, da Bica Santa. Aí, eu quando vi esta fotografia questionei e agora ponho aqui essa questão, porque não deixa de ser curioso. A minha pergunta foi logo, mas já havia abastecimento de água por pressão nesta altura, ali? Não, era por gravidade. Por gravidade. Porque, naturalmente, o sítio de onde ela vinha era suficientemente alto. A grande parte destas águas vem da encosta da Serra do Sescal, da encosta de nascente. E, portanto, estão a um nível suficientemente elevado para permitirem. Eu não fui fazer medições, não fui verificar, até porque este fontenário já não existe. Foi substituído, aliás, por outro que também já não existe. Mas existe um documento em que há um senhor que paga as tubagens e as valas, etc., o trabalho todo de trazer a água para este. A água teve que ser canalizada desde da Bica Santa para aqui. Até e esse senhor era pai de um outro senhor chamado Sebastião Sobral Figueira, e ele exigiu que a rua, que antes chamava Rua Velha, se chamasse o nome do seu filho, que era exatamente Sebastião Sobral Figueira, daí a razão do nome Sebastião Sobral Figueira. Mas, portanto, isto é mais um aspecto desse largo tão importante na história, pelo menos do século XVIII e XIX, da história do Sescal, nos séculos XVIII e XIX, que foi o Largo Augusto Fuchini, antigo Largo de São Pedro. Ora bem, a propósito de água, nós temos ainda no Sescal ainda alguns fontenários com algum interesse, alguns deles alguns fontenários do tempo do Estado Novo, com aquela imponência típica que o Estado Novo gostava de dar às coisas que fazia. Nós temos alguns fontenários mais antigos. Aqui neste caso temos o chafariz, que tem a data de 1921. Repare-se que, mais uma vez, temos aqui um revivalismo da classicizante, com o frontão triangular. Portanto, há aqui o espaldar deste fontenário. Foi feito também, aliás, todo o fontenário, todo o chafariz foi feito por quem conhecia as ordens clássicas e por quem tinha conhecimentos de arquitetura e, naturalmente, provavelmente, de arquitetura e, naturalmente, de pedreiro e de mestre de pedreiro. E este vê-se que, entretanto, tem sido mantido. Tem sido mantido, e ainda bem. E ainda bem. É um belo exemplar de arquitetura, digamos, de serviços, de abastecimento de águas à vila. Ora, continuando, e agora chegamos aqui àquilo que hoje se julga ser o centro do Sescal. Pois, voltamos para um sítio, vamos então para um sítio que no princípio do século XX ainda era um recio, que nunca teve esse nome de recio, mas era efetivamente um recio na sua função. Que era um espaço que já tinha umas casas à volta, é verdade, mas que era um espaço periférico. Onde se realizavam feiras, mercados e outras atividades. E que não deixa de ser, em termos, se observarmos de cima, não é? Sim. Não deixa de ser geograficamente um espaço periférico, não é? Sim, apesar de a vila ter crescido. Da sua movimentação, portanto, toda a gente aqui que vai ao Sescal passa por este sítio. Pois é um espaço periférico em termos urbanísticos, mas não é periférico em termos económicos, porque continua a ser um espaço importante, porque continua a ter comércio, continua a ter uma série de funções importantes no Sescal.
Aqui neste caso, repare-se que ainda era um terreiro. Isto é uma fotografia de 1931. Estamos a falar do Largo dos Caeiros. Estamos a falar do Largo dos Caeiros. Uhum. Isto é uma fotografia de 1931. Havia aqui um mercado de bovinos, de gado bovino. Portanto, nós vemos em frente o início da estrada que vai para Colos. Podes passar, por favor? No Sescal, no Largo dos Caeiros, passou a realizar-se, a partir de certa altura, a Feira de São Pedro, que antes era no Largo de São Pedro, Então, ou seja, no Largo Augusto Fuchsino. Certo, mas agora aqui é novamente o Largo dos Caeiros que estamos a ver. Ainda é o Largo dos Caeiros. Algum tempo mais à frente, de que década é esta fotografia? Isto é uma fotografia que provavelmente é dos meados dos anos 50, aproximadamente, e que mostra a Feira do Sescal. A Feira do Sescal era um acontecimento, não só no Sescal, a Feira do Sescal, isto é, a Feira de São Pedro. A feira, portanto, de julho, 29 de julho. 29 de julho dela durava mais do que um dia, mas o dia de São Pedro é o dia 29 de julho. E então, a feira era uma feira tão importante que se realizava no Largo, efetivamente, no Largo dos Caeiros, mas que muitas vezes extravasava para as ruas da vila, porque havia produtos que se vendiam nas próprias ruas. E nesta altura, a feira era tão importante que eu recordo, isto é uma memória pessoal, não tem a ver já com história, tem a ver com a minha história pessoal. Recordo-me que nesse dia, no dia de São Pedro, e não só, naqueles dias da feira, suponho eu, havia autocarros durante o dia, continuamente, excepcionalmente entre isto finais da década de 50, princípios da década de 60. Entre Cercal entre Vila Nova de Mil Fontes e Cercal. Porquê? Porque as pessoas de Vila Nova de Mil Fontes iam abastecer-se ao Cercal ou simplesmente iam por recreio à feira, iam ver a Feira do Sescal, a grande Feira do Sescal, que era a Feira de São Pedro. E, portanto, este era um acontecimento não só do Sescal, mas também um acontecimento à escala regional, a Feira de São Pedro no Sescal. Voltamos a ver o Largo dos Caeiros. Agora sem a feira. Sem a feira, nós vemos aqui já uns lancis, estamos a ver o poço, estamos a ver ali mais à esquerda um poço que desapareceu, não é? E estamos a ver ali um chafariz do tempo do Estado Novo, com as pedras. E conseguimos ver umas placas que indicam direções. Em direções, precisamente. A placa que está mesmo em frente indica a direção de Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, Mil Fontes para a direita. Mil Fontes para a direita. A outra placa que se vê assim de lado, que está logo ali à esquerda da placa de Mil Fontes, indicará São Luís. São Luís e Odmira. E depois a outra placa indicaria Colos. Isto é mais uma fotografia do Largo dos Caeiros. Esta tem a data de 1957. Esta é uma fotografia do Policarpo Godinho, fotógrafo do Sescal. Fotografia que neste momento se encontra na Biblioteca de Santiago de Cacém, na Biblioteca Municipal de Santiago de Cacém. É uma fotografia que evidencia aquilo que temos vindo a falar, porque é importante reforçar a ideia da posição económica do Sescal, e ali do lado direito vê-se uma viatura, uma caminhonete, uma viatura provavelmente pesada já, carregada de cortiça. Uma das produções locais, a silvicultura, portanto os sobreiros sempre foram uma riqueza desta região, a partir do século XIX ainda mais. E que continua. Continua a ser, mas com o século XIX, no quadro ainda da Revolução Industrial, a cortiça passou a ter muito mais aplicações do que tinha até então. E portanto, a cortiça passou a ter um valor muito superior. E são dessa altura alguns montados que chegaram até aos nossos dias. Nem todos os montados que chegaram. Aliás, os montados, a maior parte deles, foram plantados por os proprietários. Por isso é que o montado não é uma simples floresta é uma floresta, mas alinhada, uma floresta que tem a mão do homem. E portanto, nós vemos aqui uma carga de cortiça. Nesta altura, os trabalhos do campo ainda não eram mecanizados. Apesar de já começarmos a ver aqui máquinas, ou seja, neste caso são máquinas de transporte, são viaturas de transporte, a realidade dos campos ainda não era esta. Ainda não era esta. Eu achei interessante esta fotografia e também coloquei logo esta dúvida numa conversa que tivemos aqui previamente.
que foi, apesar de já haver carros e motor de combustão e até bem desenvolvido, portanto carros com grande capacidade de carga e de transporte, o facto da agricultura não ser ainda mecanizada também denotaria uma maior capacidade económica dos proprietários destes meios que transportavam, portanto indicaria que isto seriam atividades muito lucrativas para eles poderem fazer um investimento depois nestes meios e que de certa forma isso seria até mais rentável que a própria produção. Precisamente. Claro que no Sescal a aldeia do Sescal nessa altura dava resposta às necessidades do campo. Havia lá oficinas de ferreiros, por exemplo, que faziam as charruas, não é? Com que se lavravam os campos. Havia a construção de carros, portanto tudo isso exigia que na própria aldeia, depois vila, houvesse resposta em termos de oficinas para produzir e para consertar esses meios. Claro que o Largo dos Caeiros não servia apenas o trabalho, digamos, nem o comércio apenas. Servia também o lazer. Neste caso temos aqui uma cavalhada, uma série de cavalhadas. Isto também não era para qualquer localidade, esta exibição? Não, esta exibição de tantos cavaleiros. Um deles eu posso dizer que é o Sr. José Francisco Nunes, é um dos cavaleiros que ali está, que eu neste momento não consigo exatamente dizer qual é. Mas na próxima fotografia já digo qual é. Portanto, os cavaleiros lançavam-se a toda a brida, tentando fazer uma determinada operação. Neste caso concreto parece que era a recolha de uma flor que estaria pendurada E tu utilizaste aí um termo que é o cavaleiro lançado a toda a brida. Pois, a galope, não é? A brida é um termo... podes explicar isto para quem não seja pois, familiarizado? Quer dizer, toda a brida digamos que o cavaleiro não puxa o arreio para frear o cavalo. Portanto, deixa andar o cavalo. Pica com as esporas a barriga do cavalo para ele andar. Aqui neste caso, temos sim o Sr. José Francisco Nunes, é o cavaleiro da direita, eu espero não me enganar, e portanto é uma imagem, mais uma vez, da componente recreativa. Aqui sim é toda a brida, aqui sim. Eles vão a galope. Ao galope, e que de facto mostra essa componente. Esta fotografia que eu tirei da Liga da LAC, a Liga de Amigos de Sescal do Alentejo, é uma fotografia que é de um dia especial, é o dia 2 de fevereiro de 1954, e é um dia especial porquê? Porque houve um nevão em todo o lado. Eu também volto a socorrer-me das minhas memórias pessoais, porque a verdade é que tenho encontrado fotografias deste nevão em muitos sítios, aqui da zona, em Odmira, no Sescal, mas fotografias do nevão em Vila Nova de Mil Fontes eu só as guardo na minha memória, porque não consegui encontrar fotografias. Claro. Recordo-me perfeitamente do nevão, recordo-me do sítio onde estava quando o nevão estava a cair, recordo-me uma série de conversas com os meus pais, mas não possuo fotografias. É possível que haja alguma, mas eu ainda não consegui encontrar. E, portanto, isto disseste anos 50? Isto é 1954, concretamente em fevereiro de 1954. Nós vemos já... portanto, vemos ainda o Largo dos Caeiros, vemos um autocarro, porque o Largo dos Caeiros transformou-se também, a certa altura, na paragem dos autocarros, no sítio onde paravam os autocarros, porque o Sescal era um nó rodoviário, e foi durante muito tempo um nó rodoviário. De certo modo ainda é hoje, mas durante muito tempo foi um nó rodoviário de grande importância. E, portanto, os autocarros paravam aqui para fazerem os transbordos de passageiros que vinham, por exemplo, passageiros que vinham de Vila Nova de Mil Fontes, vinham sempre até ao Sescal e depois daqui tomavam o autocarro ou para Santiago, ou para Odmir, ou aquilo que fosse. Nós vemos ali um autocarro, vemos aqui, portanto, o nevão, e esta é de facto uma imagem especial do Sescal do Alentejo no dia do grande nevão, aqui, enfim, que hoje em dia seria uma coisa extraordinária, não é? Claro. Depois disso já ocorreram alguns, não digo nevões, mas alguns dias com alguma neve na serra, mas nunca nada que se Nada que tivesse este aspecto. Nada.
Portanto, é neve que vê-se que caiu durante algum tempo e com Sim, intensidade, porque deixou ali, tem grossura, digamos, ali no chão. É. Ora bem, o Sescal, para mostrar esta importância relativa do Sescal, verificamos que, mais uma vez, até do ponto de vista cultural, o Sescal distinguia-se bem. Portanto, as suas elites, as pessoas importantes, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que tinham preocupações culturais, eram em número significante no Sescal. Eles chegaram a ter bandas de música. Aqui nós estamos a ver uma banda de música do Sescal, uma fotografia também dos anos, talvez, 50. Portanto, isso mostra toda essa importância. Tinham banda de música, tinham cinema, tinham fotógrafo, tinham lojas, tinham bancos, tinham uma quantidade enorme de ofertas económicas e culturais que faziam do Sescal, de facto, uma freguesia e, no caso da povoação, uma aldeia, depois vila, com uma posição regional muito significante e com grande visibilidade. Posição essa, e como o título desta emissão era Cercal Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e não só, temos que confessar que o título, por decisão minha, foi um pouco provocatório e um bocado mais talvez para atrair o espectador de Mil Fontes. Mas claro que a ideia sempre foi falar da história do Sescal, e claro que está obrigatoriamente está implicada na história de Mil Fontes, que não se conseguem dissociar. Mas a importância de Mil Fontes foi uma importância quase, diria, forçada, não é? Aquela importância por decreto, da tentativa de litoralização do território naquela altura, que apesar de também termos visto noutra emissão que Mil Fontes cresceu também na sua atividade económica ligada ao rio e ao mar, nunca conseguiu atingir esta importância. Não, nunca conseguiu. Na freguesia de Mil Fontes havia algumas propriedades grandes, como era o caso de Alpendurada, como era o caso das Pousadas, Pousadas que no princípio do século XX acabou por se dividir em duas, Pousadas Novas e Pousadas Velhas, eram as duas grandes propriedades, mas de facto nunca atingiu a importância económica que o Sescal tinha, nem pouco mais ou menos. Ora bem, nós acabamos aqui com um gráfico. E um gráfico que mostra a evolução da população nos últimos 150 Mas, no fundo, anos. isto é a evolução, este gráfico resume a evolução e o declínio do Sescal. Precisamente, o crescimento e o declínio. A glória e a morte. Não digo a morte, mas a glória e o declínio do Sescal. Isto é apenas, realçar que é apenas um indicador populacional, mas que serve para justificar muito daquilo que já dissemos aqui. Precisamente. Nós vemos ali que a partir de 1900, sobretudo, há o crescimento populacional. Vemos que, por exemplo, a partir de 1920 há um crescimento populacional quase em flecha. As décadas 30 e 40 são de grande crescimento populacional. Chega-se ao meio do século, esse crescimento para. Para, e na década de 60 há uma quebra abrupta da população, dos números referentes à população. É o período em que os cercalenses, a população, sobretudo a população rural, que vivia numa economia que era produtiva, uma economia que, apesar de produtiva, tinha todos aqueles condicionantes, aqueles atrasos tecnológicos que nós vimos. Havia muita mão de obra. Mas era uma economia que deixava os trabalhadores sempre muito desprotegidos. Porque sempre que havia uma crise agrícola e as crises, maus anos agrícolas, e os maus anos agrícolas ocorriam regularmente, as pessoas passavam da pobreza enorme, regular, à pobreza miserável, inclusive com fome. Isto não era uma situação só do Sescal. Convenhamos, isto era uma situação que se generalizava. Mas o Sescal concentrava uma massa de trabalhadores significativa. Precisamente. Isto devia-se sentir de sobremaneira. E a partir de certa altura, as pessoas, aproveitando uma oferta de trabalho noutros locais, como foi o caso da cidade, quando houve o desenvolvimento industrial, como foi o caso da França e da Alemanha, destinos que atraíram muitos imigrantes portugueses, e não só, de espanhóis e por aí. Portanto, tudo isso faz com que
muita gente saia daqui. Os anos 60 também são anos... A guerra terá tido um papel. A guerra também. A guerra levou grande parte da população masculina jovem para a África. E, portanto, também isso ajudou a este declínio. Nós vemos, portanto, uma década de 60 completamente... é uma autêntica derrocada. Por outro lado, nós estamos a ver que a agricultura de cereais também estava a entrar em crise. Os cereais deixaram de ser subsidiados, os preços deixaram de ser subsidiados, e isso criou uma crise. Os cereais estrangeiros apresentavam-se em Portugal com preços mais competitivos e, portanto, não sendo os preços dos cereais portugueses subsidiados, isso impedia que os lavradores portugueses pudessem apresentar no mercado o seu cereal a preços competitivos. Já sentíamos os efeitos da globalização, portanto. De certo modo. Portugal, a certa altura, entra para a EFTA, um mercado europeu em que este tipo de protecionismo já não era... que era uma associação económica de vários países. De vários países, em que Portugal entrou antes da Comunidade Europeia. E isso faz com que, enfim, este tipo de economias muito protecionistas também já não eram bem vistas. Portanto, tudo isto junto produziu esta situação. Nós vemos que a evolução em termos de declínio da população da freguesia do Sescal não deixou mais de cair. Não tenho aqui os últimos dados do último censo, tenho até ao 2011, mas só neste último censo, neste penúltimo censo, é que pela primeira vez na história das duas freguesias, Milfontes e Sescal, a freguesia de Milfontes superou, do ponto de vista da população, a freguesia do Sescal. É claro que temos de ter também em conta que a área do Sescal é superior à área de Vila Nova de Milfontes. Portanto, ainda isso é mais notável. Claro que Vila Nova de Milfontes ultimamente tem crescido, a freguesia toda, em termos populacionais, e portanto, tem crescido com base noutro tipo de economia, claro. Com base num quadro muito diferente. Claro. Sim, a ruralidade agora tem outras características. Características diversas, enfim, que não vamos analisar nem aprofundar agora aqui. Há de ser para outras emissões, outros podcasts, outros contextos a analisar. E bom, com isto terminamos. Falámos do Cercal do Alentejo, uma freguesia de Vila Nova de Milfontes e não só. Claro que, repito, o objetivo era falar do Cercal. O Neves também nos cumprimenta. Boa noite, muito bem explicado. Parabéns, obrigado. Nós é que agradecemos por estarem a assistir à emissão. Outras emissões, volto agora a dizer que outras emissões acontecerão no âmbito das emissões especiais de História. Andaremos muito no Concelho de Odmira e zonas próximas, porque do ponto de vista histórico, quando se faz esta análise geográfica, não nos podemos limitar às fronteiras atuais. Não há fronteiras administrativas. Não há fronteiras administrativas, portanto, e como nós tivemos a oportunidade, para quem viu desde o início, para quem depois pode ver no futuro, poderá constatar que estas fronteiras entre Concelho de Cercal, Concelho de Milfontes, Concelho de Odmira estiveram em mutação e também depois interessa realçar a importância, apesar de o estatuto no papel ser a real importância no terreno, neste caso a importância económica, ditava outra realidade. E não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, é apenas realçar de facto esse ponto, é que o tempo vai mudando tudo. Mas as mudanças têm a ver com mudanças profundas, mudanças que estão relacionadas com movimentos da economias, das sociedades, sobretudo com movimentos das sociedades, por sua vez das economias, e portanto movimentos mais profundos. Por exemplo, o turismo tem muito a ver com a existência destes países novos, dos países com economias ricas,
em que as pessoas têm tempo para o lazer e que buscam na viagem, na distração, enfim, no lazer, buscam passar grande parte dos seus tempos. Do ponto de vista sociológico, né? Isto requeria uma análise sociológica para perceber quais são os novos hábitos das pessoas, mas se bem que houve mudanças, e quando falámos do Cercal houve mudanças que eram motivadas pelas suas condições endógenas, digamos assim, atualmente, e neste último gráfico, podemos observar que há vários fatores que contribuíram para o seu declínio já eram externos, já eram exteriores. Sim. E, portanto, esses contextos, às vezes a influência dos contextos sobrepõe-se à própria... Sim, claro, eram externos, efetivamente, mas, por outro lado, as próprias características endógenas, utilizando a mesma palavra, da economia que aqui existia, não eram sustentáveis. Portanto, as populações não realizavam a sua busca básica de vida, que era obter o mínimo para poderem viver. No fundo, era a dura realidade do trabalhador. Era precisamente isso. Nesta imagem romântica da riqueza do Cercal que nós aqui reconstruímos e que tu aqui trouxeste, estava de fora a dura realidade dos trabalhadores, que era um pouco por todo o lado, não é? E então no Alentejo, onde havia muito operário agrícola, de facto era uma realidade muito dura. Muito bem. E com esta nos despedimos. Até à próxima. Eu gostaria de anunciar sempre com maior regularidade as emissões do Admira Livre Podcast, mas confesso que é impossível. Isto, como é uma atividade não lucrativa e que tem que ser conciliada com outras atividades e com o sustento, inclusivamente, não pode ser planeada de forma demasiado rígida e, portanto, haverá alturas mais produtivas e outras menos produtivas. De qualquer das formas, agradeço o facto de haver quem veja, ao vivo e posteriormente, e o único contributo que peço é apenas, no fundo, a divulgação, seja ela direta nas redes sociais, como no dia-a-dia, no boca a boca. Ou no boca ouvido. No boca ouvido. O boca a boca. Podem dizer erro. Muito bem, uma boa noite a todos. Foi mais uma emissão de História do Admira Livre Podcast. Não, mas hoje, quero a palavra e não a encontro. Nós estivemos mais vivos. E depois havia aí malta que vê, mas que lá está. Eu não gosto de estar aqui. Espera aí, que isto trocou-me aqui, fez-me aqui uma partida. Admira Livre Podcast.